A gente gasta mais de 1 milhão por ano na minha universidade para manter bem-estar animal. Ração de qualidade, cama de qualidade, ar-condicionado, temperatura, luminosidade. Eu acredito que o campo é muito grande porque eu talvez possa estar adiantando alguma questão, mas eu vejo que a forma como está estruturando, a gente está na fase de transição entre era pouco conhecido porque, na verdade, tinha que se esconder. Hoje a gente tem o orgulho de mostrar. Uhum. Eu, na minha instituição, por exemplo, eu gosto de levar todo mundo no biotério para ver o que é um biotério. A gente gasta mais de 1 milhão por ano na minha universidade para manter bem-estar animal. Ração de qualidade, cama de qualidade, ar-condicionado, temperatura, luminosidade. Quem tem que trazer essas informações técnicas? O médico veterinário. O pesquisador tem que saber a pergunta experimental dele. Mas quem tem que garantir os animais são os animais, Entendi. os veterinários. É quase uma mudança cultural, né? E aí eu creio que, mas não vai reduzir o número de animais, não vai acabar com, todo mundo pergunta, né? Não vai acabar a utilização de animais, e isso vai ser uma área que a gente depois não vai atuar? Eu aposto que não. Não existe eu como pesquisador, eu não consigo enxergar uma forma de responder uma pergunta experimental se não for dentro do animal. Por exemplo, todo mundo viu na época do Covid o pessoal tomar ivermectina para acabar, certo? Com a replicação viral. Esse é o exemplo claro de um método alternativo. Foi feito naquele momento assim, pegou a ivermectina, que é um medicamento que a gente que é veterinário usa o tempo todo, né? E colocou numa cultura de célula e colocou o vírus para replicar. E viu que o vírus parava de replicar. Numa dose 17 vezes a dose terapêutica. E publicaram um artigo, e está certo. Só que se você pegar 17 vezes a dose terapêutica e fazer esse mesmo experimento num camundongo, você vai matar o camundongo de hepatite. Então você vai ver que não funciona. Porque se você for pôr no humano, você vai matar o humano de hepatite. Ele não vai morrer de Covid, mas ele está tomando 17 vezes a dose terapêutica. O fígado não vai aguentar. Então não tem como substituir os animais. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso VZcast, o podcast da medicina veterinária e da zootecnia. Bem-vindo, doutor Afonso. Novamente. Estamos aí mais uma vez. Hoje com o doutor Murilo, né? Doutor Murilo, nosso assunto hoje é pesquisa e inovação. Bem-vindo, doutor Murilo, obrigado por estar conosco. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade. Então, pessoal, doutor Murilo Vieira, médico veterinário com doutorado em imunologia, atuou como diretor de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia e foi membro titular do CONSEA. No âmbito acadêmico, ele atua como docente nos programas de pós-graduação em Genética e Bioquímica e Ciências Veterinárias da Universidade Federal de Uberlândia. Ele também é presidente da SBCal e faz parte da coordenação da Rede Mineira de Biotecnologia em Modelos Experimentais. É também professor da Fiocruz, no mestrado, especialista em ciências de animais de laboratórios, tem dedicado sua expertise ao desenvolvimento ativo de medicamentos e vacinas para uso veterinário, unindo a excelência em pesquisa à inovação. Bem-vindo mais uma vez, doutor Afonso? O Natália, Murilo, pessoal que nos acompanha aí, com um currículo desse, acho que a gente tem que aproveitar bastante, né? Não só os colegas, né? Não só a mesa, como os colegas que estão nos assistindo, né, Murilo? Que esse currículo seu é digno de nota. Eu te agradeço pelo convite aí, pela oportunidade. Então. E assim, esse assunto da pesquisa, acho que é a primeira vez que a gente traz no podcast. É um assunto... Eu vejo assim, dentro vamos falar assim, de um curso de medicina veterinária, né, Murilo? Até a primeira vez que você veio aqui no conselho, até eu fiquei surpreso, né? Porque é uma área que a gente não ouve falar muito, né? Que o veterinário, agora mesmo a gente acabou de ver aí uma colega, né, sendo homenageada. Esse trabalho, né, um trabalho em biotério, um trabalho assim que a sociedade ela não tem muito conhecimento. Então fala um pouco como é que é esse trabalho hoje do profissional, do médico veterinário hoje
na sua atividade, na sua área? Como é que funciona, como é que é? Bom, primeiro eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da nossa história, né? E eu sempre falo nas minhas conversas que quase que nenhum veterinário, ou diria que nenhum veterinário entra em graduação de medicina veterinária pensando em cuidar de animais de pesquisa, né? Primeiro ponto. E como que eu fui caminhar por esse caminho aí de fazer mestrado, doutorado em imunologia, que é uma das disciplinas que os veterinários muitas vezes nem gostam lá no terceiro período, né? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração na medicina veterinária é as oportunidades que o curso nos dá. Então, eu valorizo muito o curso porque é um leque muito grande de atuação, né? Eu sempre falo que eu entrei com visão de ser veterinário de gado de leite. E hoje, olha o que eu estou fazendo, né? Então, eu entrei pela pesquisa, né? Como eu comecei na universidade, comecei a fazer pesquisa com animais e depois fui me direcionando para fazer mestrado, doutorado. E nesse momento, até o ano de 2012... Na verdade, o ano de 2008, 2008 que é um marco, essa nossa função de veterinários na pesquisa, ela ficava um pouco escondida e diluída, porque sempre os pesquisadores de todas as áreas, farmacêuticos, biólogos, etc., sempre são pesquisadores e eles conduziam também a questão do bem-estar dos animais. De 2008 para cá no Brasil, quando se tem a lei Arouca e cria o CONSEA, uma das primeiras resoluções do CONSEA é definir que toda instalação que se use animais em pesquisa deve ter um médico veterinário responsável técnico, que é quem vai cuidar do bem-estar, da clínica, da anestesia, analgesia. Então, o pesquisador, seja ele biólogo, biomédico, farmacêutico, ele continua fazendo as pesquisas dele, mas sob supervisão de um médico veterinário, que é quem tem qualificação para poder fazer isso. Então, todos hoje, os biotérios hoje no Brasil, seja no segmento da medicina veterinária ou da medicina humana, da linha farmacêutica, o RT tem que ser um médico veterinário. Independente da espécie, seja rato, que é a grande parte dos animais que a gente usa, mas tem biotérios de peixes, biotérios de primatas, todos eles têm que ter um médico veterinário. Um exemplo, né, prático disso. Um curso de pós-graduação em medicina humana. Vamos ensinar transplante cardíaco, né, para médicos. É médico que faz a cirurgia no suíno para fazer a transferência de um coração para outro animal. Mas o veterinário tem que estar do lado para conduzir a anestesia, conduzir toda a parte de monitoramento do animal e garantia de bem-estar. Então, eu acho que a gente está tendo nesse momento uma visibilidade da atuação que eu acho que só tende a crescer com a consolidação da lei que a gente tem no Brasil hoje. Eu creio que a gente vai chegar num status tipo Estados Unidos em breve, onde toda sala que tenha um animal sob qualquer procedimento tem um médico veterinário do lado. Isso é importante para os animais e abre muito campo de oportunidades, né, para os profissionais. Né? Natália, quando o Murilo foi muito, muito feliz, né? Até nas nossas conexões, eu falo que, né, Murilo, você teve a oportunidade de estar agora em Patos, né, com a gente. E eu falo com os colegas que eu não conheço uma área de atividade profissional com tanta oportunidade de mercado, né? Você viu o Murilo, ele pensava em gado, trabalhar com gado, né? Com de leite, e trabalhando hoje com biotério. E assim a medicina veterinária nos proporciona. Sim. Né? E essa área da indústria farmacêutica, né? A gente está falando aqui de universidade, a gente está falando só num país continental, que a gente tem aí 69, só universidades federais nós temos 69, né? Nós temos praticamente quase todas elas uma instalação animal, que faz pesquisa básica, e vai ter que ter um médico veterinário ali, pelo menos para cada um. A gente tem instituições que têm, numa única instituição, mais de 33 biotérios, mais de 30, 40 biotérios. E nós temos que ter veterinários para isso. Nós temos a indústria farmacêutica, que depende de uma pesquisa translacional mais de ponta, e que São Paulo e Minas Gerais lidera isso. Tem até uma demanda da indústria farmacêutica veterinária, que a gente crie comissões dentro dos conselhos para avaliar a qualidade da pesquisa clínica veterinária, sabe? E além disso, que eu quero dizer é que a gente ainda tem a base da humana, porque todo medicamento que é desenvolvido, a gente tem toda a parte, quando é um medicamento para humanos, a gente segue a Anvisa, né? Mas todo o teste pré-clínico é desde células até um primata não humano. E depois a gente entra na fase clínica, que é 3 fases no próprio humano. Mas na veterinária, a gente tem também toda a parte pré-clínica até chegar na espécie-alvo, se é para suínos, bovinos, aves também. Então, acaba que o veterinário e os animais entram tanto na indústria farmacêutica veterinária quanto na humana, porque nós somos a parte pré-clínica da humana.
Ô Murilo, você tem uma noção de quantos hoje biotérios hoje no Brasil, em Minas particularmente? Tem um dado de hoje que a gente consultou. No Brasil hoje a gente tem mais de 1.100 instituições credenciadas. Dentro dessas instituições, como eu falei, tem algumas que podem ter até 40 instalações animais. Em Minas, eu acabei de levantar, hoje a gente tem 167 CNPJs inscritos, com 368 biotérios em funcionamento. Então, só no estado de Minas, a gente tem aí quase 400 biotérios. 400. Ô Murilo, você como é presidente da SBCal, fala um pouquinho da função, da atuação do Conselho, né? Acho que a grande maioria dos colegas talvez não conheça essa finalidade, né? Do Conselho e da SBCal. Combinado. A primeira coisa que eu tenho muito orgulho de ser presidente pelo segundo mandato da SBCal, né? A SBCal é a Sociedade Brasileira de Ciência e Animais no Laboratório, mas ela foi criada em 2007 como COBEA. Então, falar SBCal, talvez algumas pessoas não lembrem, mas falar COBEA, grande parte dos veterinários lembram que é o Colégio Brasileiro de Bem-Estar Animal, né? Que foi criado só por veterinários. Então, é um grupo de veterinários que tinham a preocupação com o bem-estar dos animais em pesquisa, fundaram o COBEA, mais especificamente o Dr. Fernando Sogorb, que era um médico veterinário. E depois, se eu não me engano, poucos anos depois, bem no início, como a pesquisa é uma área multidisciplinar, aí envolveram os demais profissionais, e aí mudou de nome de COBEA para SBCal. E aí hoje a gente tem biólogos, biotecnologistas, todos que trabalham em função disso, mas nasceu por médicos veterinários. Então tenho muito orgulho disso, né, por ser um médico veterinário. E a questão do CONSEA, que é o Conselho, né, Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é um órgão do Ministério, ele é presidido pela ministra de Ciência e Tecnologia, né, e a gente é um grupo colegiado de médicos veterinários, zootecnistas e também de outros profissionais, inclusive de representantes das sociedades protetoras dos animais, que define as leis, né, as resoluções que a gente tem que seguir para utilizar animais em pesquisa no Brasil. Então, de 2008 para cá, a primeira coisa que a lei faz é revogar uma lei antiga. Eu acho que, se a gente está falando aqui para médicos veterinários, se for médico veterinário que formou antes de 2008, provavelmente teve aula de fisiologia num cachorro, teve aula de farmacologia num rato, que que as pessoas de 2008 para cá não tiveram, né? Então, a Lei Arouca, ela revoga uma lei que a gente tinha, que era a Lei de Vivissecção, que se a gente for traduzir, né, seria liberado às instituições de ensino cortar os animais vivos para ensino, né? Então, por isso que a gente tinha aquelas aulas. E depois de 2008 para cá, com a Lei Arouca, revoga essa lei, cria o Conselho, e o Conselho começa a legislar. E, se eu não me engano, a 6ª resolução do Conselho, bem no início, foi a que deu esse papel para nós, que cada instalação animal tenha um médico veterinário para não deixar que essas coisas aconteçam. Porque que a função nossa garantir o bem-estar. Né? Isso é uma evolução constante, né? Desde essa questão da forma de tratar os animais até, sei lá, olhar para o futuro, pode ser tratado de outra forma ainda, né? O veterinário sempre tendo um papel... Eu acredito que o campo é muito grande porque eu talvez possa estar adiantando alguma questão, mas eu vejo que a forma como está estruturando, a gente está na fase de transição entre era pouco conhecido porque, na verdade, tinha que se esconder. Hoje a gente tem o orgulho de mostrar. Eu, na minha instituição, por exemplo, eu gosto de levar todo mundo no biotério para ver o que é um biotério. A gente gasta mais de 1 milhão por ano na minha universidade para manter bem-estar animal. Ração de qualidade, cama de qualidade, ar-condicionado, temperatura, luminosidade. Quem tem que trazer essas informações técnicas? O médico veterinário. O pesquisador tem que saber a pergunta experimental dele, mas quem tem que garantir os animais são os animais, Entendi. Os veterinários. É quase uma mudança cultural, né? E aí eu creio que, mas não vai reduzir o número de animais, não vai acabar com, todo mundo pergunta, né? Não vai acabar a utilização de animais, e isso vai ser uma área que a gente depois não vai atuar? Eu aposto que não. Não existe eu como pesquisador, eu não consigo enxergar uma forma de responder uma pergunta experimental se não for dentro do animal. Por exemplo, todo mundo viu na época do Covid o pessoal tomar ivermectina para acabar, certo? Com a replicação viral. Esse é o exemplo claro de um método alternativo. Foi feito naquele momento assim, pegou a ivermectina, que é um medicamento que a gente que é veterinário usa o tempo todo, né? E colocou numa cultura de célula e colocou o vírus para replicar. E viu que o vírus parava de replicar. Numa dose 17 vezes a dose terapêutica.
E publicaram um artigo, e está certo. Só que se você pegar 17 vezes a dose terapêutica e fazer esse mesmo experimento num camundongo, você vai matar o camundongo de hepatite. Então você vai ver que não funciona. Porque se você for pôr no humano, você vai matar o humano de hepatite. Ele não vai morrer de Covid, mas ele está tomando 17 vezes a dose terapêutica. O fígado não vai aguentar. Então não tem como substituir os animais. E a gente reduz e refina. E aí entra outra área de veterinária. Biotecnologias reprodutivas. Os animais hoje, por exemplo, para estudar Covid, camundongo não infecta com Covid. Eu tenho que pegar o gene do humano e pôr no camundongo. E quem faz FIV, transferência de embrião, quem vai fazer toda essa modificação genética, é uma área gigante para nós médicos veterinários. No meu laboratório a gente faz isso para melhorar a qualidade dos animais. E eu vejo assim também, o que você falou aí, a tendência, a área de talvez uma das áreas que mais cresce hoje em todos os setores, né? Eu estou vendo lá em Montes Claros a implementação de 2 grandes indústrias farmacêuticas. A tendência é cada dia o crescimento dessas áreas e vai depender de experimentos. Com certeza. Né? Não vai ter como você hoje lançar um produto sem que haja um teste, né, laboratorial dessas drogas. Doutor Afonso, você que é, né, da área, a questão dos medicamentos, né? Se a gente olhar a qualidade dos medicamentos, das vacinas que nós temos hoje para os animais, com o que a gente tinha 30 anos atrás, a gente melhorou demais. A questão o pet hoje acaba sendo filho. Né? Então, hoje, pagar um medicamento de qualidade, pagar uma vacina de qualidade, já não é tanta resistência para um proprietário. Então, o retorno que a pesquisa traz para os próprios animais também é muito importante. Por isso que eu acho que só tende a crescer. Então, o que a gente vê, né, doutor Afonso, desde o início dessa nova temporada, trazendo para a nossa audiência a diversidade de áreas de atuação que tem a medicina veterinária. E a cada convidado que vem, a gente fica encantado com as possibilidades. E o que eu estou percebendo, assim, que a área de pesquisa parece que ainda não foi muito identificada pelos estudantes, pelos profissionais, né, pelo que a gente conversa com outras pessoas, e assim, dentro de sala de aula, você consegue transferir isso? Você contou um pouquinho da sua trajetória, assim, do mestrado, das escolhas que você fez, você observa mostrar esse direcionamento para os alunos dentro de sala de aula? Tem algum movimento, assim como evoluiu com a lei, você vê esse movimento crescente ou ainda não? Bom, eu acho que está sendo uma oportunidade para falar diretamente para o público, né, e para a gente estar conversando aqui no Conselho sobre isso, porque eu acho que o Conselho tem um papel fundamental para poder nos ajudar. A gente tem, por exemplo, aqui no Conselho a comissão de ensino, né? Então a gente depois abriu uma discussão. Se a gente pegar hoje, a lei nos obriga que um médico veterinário, que toda instalação que faça pesquisa tem um médico veterinário lá como responsável técnico. Mas a gente consegue contar nos dedos da mão quantos cursos de graduação no Brasil tem a disciplina de ciência em animais de laboratório. A pessoa sabe a clínica de grandes, a clínica de pequenos. Não está na grade. Então eu aprendi na vida, fazendo curso, correndo. E aí hoje eu tenho a disciplina no mestrado, e aí eu abro no mestrado e doutorado. E aí eu abro para qualquer pessoa participar. Certo. Então a UFO hoje, por exemplo, o meu laboratório inteiro faz pesquisa nessa área. E eu não tenho falta de aluno. Toda hora que você chega lá, tá caindo aluno para fora, porque o pessoal gosta. Então vai criando esse vínculo. Entendi. As outras 4 universidades que têm isso também vai criando esse vínculo. Mas eu creio que a gente tem que trabalhar, né, em conjunto para tentar mostrar para o MEC a importância disso. Como que o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia obriga um profissional e, ao mesmo tempo que obriga, nos dá oportunidade, e a gente não tem uma regulamentação de que seria importante as pessoas serem formadas para isso. Né? Só complementando, Natália, agora esse ano, né, Murilo, o Conselho apoiou um evento, né, lá em Uberlândia, lá na sua universidade, né? E eu acho que foi o primeiro evento nesse segmento que houve uma solicitação por parte, né, da entidade, das entidades, de um apoio através do Conselho, e nós não pensamos 2 vezes, porque eu entendo, o Conselho entende, né, que é uma área emergencial aí para os profissionais. Agora, também que eu vejo, Murilo, talvez o que dificulta na sua pergunta, Natália, é porque acho que eu tenho certeza que a grande maioria das instituições de ensino da área da medicina veterinária e da zootecnia, ela não disponibiliza desses laboratórios.
E isso, se não tem esse departamento dentro da entidade, logicamente ela não desperta interesse do aluno. Eu penso assim, Murilo, você pode até me corrigir. O que eu vejo é o seguinte, foi até bom o gancho da sua fala, que eu estou falando muito veterinário, né? E acabei de chegar da França, tem um mês, muitos zootecnistas em todos os biotérios. Porque a produção animal, né? A gente produz, por exemplo, na UFO, 17 mil roedores por ano para pesquisa. Então, muitas vezes a questão da alimentação, da criação, é muito envolvimento de zootecnista, que também é uma área para atuação dos zootecnistas. E, doutor, eu concordo com você em partes pelo seguinte, às vezes, na grande maioria das instituições, os biotérios não estão nas faculdades de veterinária, estão lá nos institutos de ciências básicas, farmacêuticas, e aí realmente a veterinária não entende, não vê isso. Então é legal, tá vendo? É um brainstorm. É legal a gente startar isso dentro das instituições. Tipo assim, por mais que a faculdade de medicina veterinária não tenha um biotério aqui, mas o instituto do lado depende umbilicalmente de um biotério para funcionar. E a gente veterinário pode ajudar. A gente pode fazer uma parceria. Né? Então acho que é bem por aí mesmo. Quando você coloca, Murilo, da importância dos zootecnistas lá na França, né, que você teve lá, enfatizou isso aí, o zootecnista ele tá diretamente ligado na parte de produção e nutrição. E aí você, fora aqui dos bastidores, mas vou trazer, porque tem bons papos lá fora que a gente pode trazer aqui para dentro, né? Eu falo que você me falou, eu brinco, né? Eu brinco com o Murilo, assim, pô, quanto é que... Você falou que um rato, né? Um camundongo, melhor dizendo, né? Importa dos Estados Unidos, custa... Quanto que você me falou? Eu não me recordo. Quanto é que custa uma variedade de um camundongo? Só vocês terem uma ideia, cara. Eu estou importando agora uma linhagem, vai sair por volta de R$60 mil, 3 casalzinhos, né? Que a gente traz, né? Então, assim, e sem contar a dependência e a burocracia, né? Que a gente tem que fazer para trazer. E o meu laboratório tem trabalhado nisso, em tentar desenvolver esses animais aqui. Ou, no máximo, importar o embrião, porque o embrião vem congelado, mas aí a gente faz nascer aqui. Do que você pôr um animal vivo nos Estados Unidos. Mas só uma curiosidade, eu acho que é a maioria de vocês. Pô, cara, 60 mil dólares. Reais. 60 mil reais, três casais. 10 mil cada um. Agora, custa 60 mil dólares um macaco. Um macaco. 60 mil dólares. Mas vamos no camundongo, que me desperta interesse. A gente vê tanto camundongo aí, né? As pessoas eliminando, né? Qual a diferença de um camundongo desse de 10 mil reais para outros camundongos, talvez produzidos aqui com tecnologia nossa? Qual é a diferença geneticamente, vamos falar assim? É que eles são, desculpa, livre de qualquer, eles são... Não tem contato com nada, seria uma questão imunológica? Que seria São duas vertentes. A primeira dela é a questão sanitária. São animais que a gente tem para usar em pesquisa, são de animais SPF, livres de patógenos específicos. Então, eles têm que ser mantidos em isoladores, a gente tem que tomar banho, passar tudo por autoclave. Então, é um custo enorme para se manter isso. Porque senão, às vezes, você faz o protocolo experimental e acha que aquele resultado advém do seu protocolo, mas às vezes o resultado é de uma infecção que ele já tem. Né? E a questão genética, como eu disse, né? Camundongo não infecta para Covid, mas a gente consegue pegar o gene de humano e colocar nele e ele infectar. E eu fazer a vacina. Né? Eu lembro da minha professora de imunologia, né, falar assim que o neutrófilo, que é uma célula do sangue, vai no vaso e sai do vaso e fagocita a bactéria. E eu falava assim, mentira, como você vê isso? Né? Como que a gente vê isso? No biotério a gente tem um equipamento que você coloca o animal lá dentro, ele dorme anestesiado com isoflurano, né? E aí você tem que todos os neutrófilos dele são verdes. Por quê? A gente modifica geneticamente ele, o camundongo, e coloca o gene da proteína do vagalume, aquela mesma proteína verde, coloca nas células brancas do sangue dele. Então toda célula branca dele é verde. Então eu infecto, ponho a bactéria na patinha dele, e eu consigo ver que esse microscópio vai tirando foto dele vivo. E eu vou ver na célula rodar dentro do vaso, sair e fagocitar a bactéria. Então, essa tecnologia de fazer uma manipulação genética nesse nível, né, vamos pensar que acabou de ser inaugurado em São Paulo um biotério de porcos, né, para fazer o quê? Transplante de coração de porco para humano. Qualquer problema, tem que modificar o porco geneticamente para não dar rejeição. Então, essa parte de biotecnologia, de reprodução, também me encanta muito, é um espaço para a gente atuar.
E essa é a diferença no preço. E essa é a diferença no preço. É impressionante, eu acho, né? Fantástico. Eu acho é encantadora a área, né? E assim, a gente fala assim, a pesquisa, às vezes, ela dá uma sensação assim, de ser cruel, porque você vai tentando tantas vezes, quantas vezes foram tentadas, né? Sim. Vários métodos. E aí eu tava lendo essa semana, só precisa acertar uma vez, né? Para dar certo, só precisa que uma vez dê certo. Assim, é uma área... O Murilo, nesse nosso bate-papo, vislumbra, como sempre, a parte comercial. Eu tenho muito isso nas veias, né? Não precisa pôr vagalume, né? Não precisa pôr a luzinha. Hoje, para montar um biotério hoje, vamos falar, não precisa ser um biotério hoje de nível bom hoje, o custo disso aí, de um biotério hoje. Para a gente pensar em montar um biotério simplesmente para pesquisa básica, a gente já atende os critérios mínimos. Eu não saberia te estimar. Mas quando a gente está falando de linha comercial, vamos pensar assim, um biotério que eu consigo fazer testes para a indústria farmacêutica. Isso, vamos lá. Hoje a gente gastaria aí por volta de uns 8 a 10 milhões, a gente constrói 8 a 10 milhões. Para criar ele, construir o prédio do zero e colocar ele numa condição que você consiga fazer testes pré-clínicos. E aí depois para manter, aí é um pouco... O biotério ele tem que ter alguma vinculação com a instituição pública, tipo universidade, ou pode ser privado? Pode ser privado. Nós temos várias instituições privadas que têm biotério para ensino, às vezes, né? Universidades privadas, etc. E hoje tem muito em Minas Gerais, tem em São Paulo bastante, que a gente chama de CROs, que são centros que são privados e que fazem os testes pré-clínicos sob encomenda. Então, por exemplo, para eu registrar um produto no mapa, estou desenvolvendo um carrapaticida, eu tenho que ter testes em 3 lugares diferentes que me dê o mesmo resultado. Então, a gente tem que contratar essas empresas privadas para isso. Entendi. Porque muitas vezes as universidades não têm condições de fazer pelo seguinte, tem know-how, tem pessoas, mas não tem, por exemplo, as certificações que precisa, que isso é muito difícil de manter nas universidades. Uma empresa que nasceu para isso, você consegue ter certificação do Inmetro mais fácil, porque você tem um controle maior das coisas, né? Funciona do jeito mais célere. Então, eu acho que, Minas e São Paulo, assim, são expoentes nessa questão da produção, dos testes pré-clínicos, desses biotestes privados. Em relação à pesquisa no Brasil e em Minas Gerais, a gente tem um ponto assim que às vezes a universidade está com uma pesquisa em várias linhas, mas não é aquilo necessariamente que o mercado está precisando. Então, esse diálogo, né, às vezes não funciona muito bem, né, doutora Afonso? A sociedade tem uma demanda que o mercado quer atender, a universidade está em outra linha por outros interesses, e no nosso caso aqui, talvez o produtor, né, ou o produtor rural, no caso, ele tem uma outra demanda real, assim. Como que funciona essa articulação atualmente, assim, do que a universidade está pesquisando com o que a sociedade e o mercado demanda? Uma coisa prática, assim, seria Na prática, uma necessidade. Isso, porque talvez a universidade está pesquisando uma coisa que não é que não faz sentido, porque vai ter o sentido, mas não tem uma aplicação social naquele momento, ou não é algo que o mercado está buscando. Eu fui diretor de pesquisa 4 anos, então não só na nossa área, porque aí a gente começa... Eu falo que eu aprendi muito, né? Se você ser diretor, você não ganha muito para isso, você mais aprende, né? Eu sempre mexi com rato, veterinário de rato, e chegava lá, eu tinha que resolver problema da engenharia aeronáutica que tinha que testar a asa do avião, entendeu? E a pesquisa também. Né? Diretor de pesquisa então, da universidade inteira, né? O pessoal da história que tinha que discutir uma coisa do século XVIII e eu tinha que entender aquilo para correr atrás de recursos. Eu falo que a gente aprende na vida ou pelo amor ou pela dor. Eu acho que hoje a gente avançou demais pela dor. Quando a gente pega o orçamento das universidades de 2018 para cá, se a gente fizer uma linha reta nos cortes, a gente hoje roda com 50% que rodava em 2018. A menos. Com uma infraestrutura muito maior e com custo, e sem falar da parte dos reajustes de IPCA e etc. Só um corte. Então a gente teve que aprender. E aí alguns cursos são estratégicos. As engenharias sobrevivem mais fácil. A veterinária, acho que é um campo gigante, porque ela está de frente para o produtor. Ela consegue enxergar os problemas, diferente do Instituto de Ciências Básicas, que está mais na ciência básica, né? Então, hoje, o número de parceria público-privada nas universidades tem subido muito. E aí isso está resolvendo, porque a empresa vai pôr dinheiro para resolver o que ela precisa. Eu fui representar o reitor, sou assessor do reitor numa reunião, deve ter uns 2 meses, onde um grupo que representa a produção de aves na América Latina
convidou a gente lá para apresentar a infraestrutura da universidade para eles, nas universidades todas da América Central e do Sul, né? E a gente foi lá apresentar, essa reunião foi em Miami, acho que teve uns 3 meses, e agora a gente está fechando a primeira parceria com eles, que eles falaram para nós assim, ó, quer uma dificuldade gigante? Achar um veterinário que entenda muito de genética de aves. A gente não tem. A gente tem um problema de gripe tal, com vírus tal, não resolve. Então a gente quer parceria. E todas as coisas que vocês precisarem, nós vamos pagar. Então a gente já está fechando assim, ó, um curso para capacitar veterinários para X problema. Entendi. Eles vão bancar tudo para a gente poder pôr no mercado o profissional que eles querem. Teses de mestrado e doutorado que tenha como foco resolver o problema deles, a gente não precisa preocupar com o dinheiro público que eles vão financiar. Entendi. Então a gente já avançou bastante e eu acho isso bem legal. Porque Isso aí começa muito a bom, pesquisa, né? dá retorno para a sociedade. Né? Bacana. Tem a aplicação, né? Ô Murilo, acho que nós estamos chegando já nos finalmente, né, Natália? Acho que seria bom só se alguém gostou da área, né, doutora? Eu gostaria, assim, de uma dica. Sempre, porque eu sei quanto mais você que eu tive esse prazer muito grande de conhecê-lo, né? Agora há pouco tempo, é nosso representante também, né? Colocou aí que era representante regional no Triângulo e Alto né? Paranaíba. Foi nomeado recentemente e somou muito a nossa equipe, Murilo. Não digo conselho, não digo dica, uma observação que como que esse profissional hoje, esse futuro profissional, esse futuro colega hoje que estão dentro hoje dos cursos, né, de medicina veterinária e da zootecnia, que pode despertar para ele ir para esse caminho da pesquisa, da medicina de laboratório, né? Bom, toda a recepção, a semana que vem eu estou participando da recepção dos calouros, né? Eu vou lá falar no primeiro dia e eu sempre falo você isso. usa? Qual que é a arma que você usa? A arma que eu uso é a seguinte. A primeira coisa, a gente tem que fazer jus o que o curso nos dá. Então, a veterinária, além de boas festas, bons amigos, ela nos dá uma oportunidade gigante de atuação, que a gente já falou aqui. Então, é não fechar os olhos, porque eu entrei aqui para ser veterinário disso e eu vou até o final. Não, conheça. E quando a gente vai conhecer, né, no caso da pesquisa, iniciação científica dentro da universidade, tenta fazer pelo menos 1 ano de iniciação científica. Se você não gostar, você não faz mais, você tem 4, 5 anos de faculdade. Mas conheça uma área que um pesquisador faça experimentos com animais. Que aí você vai começar a entender da legislação, entender dos espaços e ver se é aquilo. Eu me apaixonei assim, né? Eu entrei, fui fazer pesquisa e meu orientador olhou para mim, né? Agora eu posso falar porque foi antes da lei, né? Você sabe mexer com camundongo? Eu nunca fui de negar nada, né? Eu sempre falo assim, eu não posso deixar o cavalo passar selado, eu tenho que aproveitar a oportunidade. Sei, eu nunca tinha pegado um camundongo. Sei. Então desce lá e inocula nos camundongos. Eu comecei e aí hoje eu tô aí, né? Então eu acho que não fechar os olhos, é aproveitar todas as oportunidades que a universidade te dá. Só, antes da gente terminar, doutor Afonso, comentar o prêmio que a médica veterinária recebeu, né? Falando de pesquisa, a doutora Elisângela Neves, ela fez um contato conosco, ela foi premiada no Congresso Brasileiro de Pesquisa Clínica da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica. E acho que foi o primeiro ano que teve um prêmio, uma premiação para a área de veterinária, e ela, uma mineira pesquisadora, foi a vencedora. Então, a gente está vendo crescer, né, esse campo. E eu fiquei muito feliz e parabéns, doutora, pelo seu prêmio, por um grupo muito respeitado, um grupo liderado aí pela doutora Grace, que é uma referência no Brasil e no mundo inteiro quando se fala de indústria farmacêutica, teste pré-clínico e teste clínico. Então, parabéns. E eu queria só aproveitar a oportunidade para dizer que eu acho que nós, então, aqui que somos os veterinários dessa área, para a gente possa juntar forças, a gente possa aparecer, inclusive, para o próprio conselho. E aqui agradecer ao doutor Afonso pela oportunidade e, principalmente, pela oportunidade que o senhor nos concedeu recentemente da gente planejar uma comissão voltada para discutir esse assunto. Então, que a gente possa aparecer. Comece a mandar mesmo e-mails para o conselho, mandar para mim enquanto representante regional, para que a gente possa formar um grupo forte e mostrar até para o próprio conselho de veterinária quem nós somos, que muitas vezes a gente ficou escondido. Então, muito obrigado pela comissão também, doutor. Doutor Murilo, eu vejo assim o conselho
ele está mudando, cara. Ele está mudando para melhor, né? A gente está vendo outras áreas, como você próprio agora acabou de citar, né? Da instalação da comissão aí de animais de laboratório. Também instalamos, né, a comissão de produção animal. Então, assim, tivemos ontem, quando você coloca aí de pesquisas na questão das aves da influenza aviária. Então, assim, o Conselho de Minas hoje, ele é participativo. Ele está junto, principalmente do médico veterinário dos zootecnistas, para esse tipo de ações, para esse tipo de atividades. Tá bom? Com certeza. Te agradeço aí. E parabéns mais uma vez, doutora. Uma representação nossa. Né? Então, isso aí, alguma mensagem final? Não, queria só fazer mais uma vez meus agradecimentos aí pela oportunidade de estar tentando aqui enquanto presidente da SPCal, mas mais que isso, né, acho que é a minha primeira participação aqui enquanto representante do Triângulo Mineiro, né, do Alto Paranaíba, um canal a mais para poder chegar nos nossos colegas que talvez não me conheçam ainda e me colocar à disposição e agradecer o conselho em nome do doutor Afonso. Muito obrigado, Murilo. Isso aí, né, doutor Afonso? Isso aí faz um encerramento. Né? Vamos lá, pessoal. Mais uma vez agradecemos a companhia, né? Estejam conosco, compartilhem, comentem, curtem, enviem suas sugestões. Obrigada por estar conosco em mais uma edição aí, mais um episódio do nosso VZcast, o podcast da Medicina Veterinária e da Zootecnia. Até o próximo episódio. Muito obrigado, gente. Beijo.